Há algo no silêncio de uma mulher consciente que perturba o ego de um homem mais do que 1000 palavras poderiam. É como se, de repente, ele se visse diante de um espelho que não adulava, não implorava, não se curvava. Um espelho que apenas refletia a verdade. E o que muitos não entendem é que quando uma mulher retorna ao seu centro, ela ativa uma presença que desestabiliza o campo vibracional de quem a perdeu. Não por vingança, mas porque algo nele sente, instintivamente, que está prestes a ser esquecido por quem finalmente se lembrou de si. Você já sentiu que, quanto mais se doa, mais ele se distancia? Já teve a sensação de que sua entrega, em vez de aproximar, o afasta? Isso não é fraqueza sua. É uma dissonância energética entre o que você oferece e o que ele está pronto, ou não, para receber. Há comportamentos, palavras, energias sutis que ele simplesmente não sustenta, porque tocam na ferida narcísica do ego masculino, porque ameaçam o conforto de não precisar evoluir. E quando você começa a vibrar fora desse ciclo, ele sente, no corpo, no inconsciente, na alma. Não é sobre manipulação, é sobre campo, sobre a forma como sua frequência afeta a dele, sobre a dança invisível entre o seu feminino desperto e o ânimos adormecido dele. Há 5 atitudes que, mesmo que você não perceba, têm o poder de confrontar diretamente a sombra dele. E é nesse confronto que ele se vê e sente falta de você. Não da você que se anula, mas da mulher que, ao voltar para si, se torna inalcançável para qualquer um que não esteja disposto a caminhar junto. E talvez você pense, mas se ele não suporta, por que ele volta? Porque o que o ego rejeita, a alma deseja. O que a mente nega, o coração reconhece. E quando você começa a habitar a sua essência, você não implora por presença. Você se torna presença. E essa presença cria um vazio no campo dele, um silêncio que grita, uma ausência que queima. Porque há algo em você que ele nunca encontrou em lugar algum e que só agora ele começa a perceber que perdeu. Então, não. Isso não é sobre fazer joguinhos. Isso é sobre alquimia emocional, sobre entrar em comunhão com a sua própria verdade a tal ponto que ele, ao te perder, não suporta mais perder a si mesmo. E nesse vazio, nesse desconforto, nasce o impulso de te procurar. Não como antes, mas com a alma inquieta por algo que ele ainda não compreende, mas que sente que só encontra em você. E se você soubesse que o que mais o afasta é exatamente o que pode magnetizá-lo de volta? Vamos conhecer essas 5 atitudes e descobrir o que na verdade ele não suporta, porque ainda não aprendeu a amar. Parte 1. Atitude que toca na ferida da dependência emocional. Quando uma mulher começa a sorrir em seu próprio silêncio, sem pedir validação, algo dentro dele se revolta. Ele não suporta que você pare de depender de suas palavras para existir. A interdependência doce e saudável se transforma em autonomia vibrante. E é nessa autonomia que o ego masculino sente a ameaça velada. Jung nos lembra que o ego busca segurança no outro. Quando você deixa de oferecer essa segurança passiva, você confronta o ponto frágil da estrutura masculina. Ele percebe, no olhar, no corpo, no tom de voz, que você se sustenta sozinha. Isso ressoa com uma ferida antiga. A ferida de impotência que o anima talvez nunca tenha deixado cicatrizar. Essa ferida não tolera ser lembrada, exposta ou ativada. Então, ele recua, se fecha, se distancia. Mas é justamente nesse recuo que a chama da ausência acende dentro dele, porque algo em sua presença já o tocou no ponto mais profundo, e agora ele sente falta disso. Você, ao não demandar dele a sua própria completude, provoca no campo dele uma oscilação interna. Quem sou eu sem ela? Ele tenta não responder, ignora, evita. Mas essa oscilação reverbera no inconsciente, criando um vazio que implora por resposta.
É esse vazio, e não um pedido explícito que o impulsiona a voltar. Porque aquilo que ele julgou não suportar foi justamente aquilo que mais precisava. E você não fez mágica, não manipulou, não jogou jogo. Você apenas ocupou seu centro. Você voltou ao seu eixo, ao seu espaço sagrado. E nesse lugar silencioso, você criou uma ausência que se tornou presença. Ele sente essa diferença energicamente, mesmo que não a verbalize. É como se ele escutasse uma melodia dentro dele que antes estava muda, e só agora começa a se lembrar que ela existia. Esse é apenas o primeiro campo de confronto interno. Você avançou para a zona onde a dependência silenciosa cedeu lugar à força serena. Ainda há 4 atitudes que ele resiste e que, ao mesmo tempo, provocam seu retorno. Vamos adentrar no segundo, pois seguir adiante é abrir a porta para o reencontro. Parte 2. Atitude que confronta a negação da vulnerabilidade. Ele não tolera ver suas lágrimas, não porque lágrimas sejam fraqueza, mas porque expõem fragilidade. E fragilidade é uma porta aberta para o inconsciente. Quando você se permite chorar, escancara a ferida que ele talvez tenha enterrado em seu próprio interior. Jung nos ensina que a sombra sempre tem um oposto que assusta. Nesse caso, sua coragem de sentir. Ao mostrar que você também sofre, que você também teme, você invade o túnel onde ele esconde seus próprios ecos. Ao compartilhar sua dor sem teatralidade, você quebra o pacto silencioso do disfarce emocional. Ele percebe que você não carrega máscara. E isso é algo que o ego masculino evita. Encarar o outro como ser vulnerável. Somado a isso, ver você inteira com cicatrizes faz com que ele resvale em suas próprias feridas. Ele resiste, projetará isolamento, frieza, indiferença, mas esse afastamento é uma reação inconsciente. Ele teme perder a pose, a ilusão de controle, porém sua vulnerabilidade tem poder, porque é real, e a verdade tem magnetismo. Quando choramos, falamos diretamente à alma, e no recôndito dele, algo se emociona, algo desperta. É como um amálgama entre sombra e luz. Ele começa a reconhecer que não está sozinho em sua dor interna, que há alguém disposta a atravessar o caos para emergir inteira. Isso incomoda, mas também toca. Você fez uma escolha ousada. Acolher sua dor sem culpa, sem expectativa de resposta externa. Você se tornou mensageira da própria sombra. E foi aí que, silenciosamente, você elevou seu campo vibracional. Ele percebe, ainda que não entenda por quê, uma diferença imantada na sua presença que penetra o que ele tanto tenta anestesiar. E essa diferença começa a puxá-lo de volta. Agora, caminhamos para a terceira atitude, aquela que chacoalha as estruturas de controle que ele insiste em manter. Pois quando você reconhece sua vulnerabilidade, você também expõe quem é, não quem ele espera que você seja. Parte 3. Atitude que desafia a necessidade de controle. Ele entra no campo relacional como quem detém o leme. As decisões, os giros, as regras não ditas. Tudo passa por ele. Quando você começa a dizer não com firmeza, quando você estabelece limites claros, ele se opõe por instinto inconsciente, porque ele não suportará que você assuma protagonismo em sua própria vida, uma função que ele secretamente quer reservar para si. Jung fala da tensão entre o ego e a persona. Ao assumir sua persona íntegra, você confronta a persona dele. Você pode observar. Ele reage com reprovação sutil, insinuações sutis de culpa, silêncios estratégicos, tudo para fazer você recuar. Mas recuar seria abdicar de si. Em vez disso, você sustenta seu ponto com calma, sem raiva, sem drama, apenas com presença firme. Você exerce o poder do limite, e no espaço dessa firmeza, algo dentro dele se incendeia. Algo treme na estrutura rígida do controle. Ele não compreende e por isso resiste.
Ele diz que você exagera, que está magoada demais, que se faz difícil. Ele projeta sua própria incompreensão em você. Mas o fato é, quem habitava um campo de domínio silencioso agora sente que perdeu a régua. E quando alguém quebra a régua, o campo se reequilibra e o caos interno grita por retorno. Nesse ponto, você já foi através da ausência ativa, da vulnerabilidade revelada e da força firme. Ele já sentiu o contraste entre a mulher acostumada a ceder e aquela que sabe estar inteira. O campo dele já reagiu, primeiro com resistência, depois com fissuras silenciosas. Mas ainda resta aquela quarta atitude, aquela que o desafia no limiar do ego e da alma. Parte 4. Atitude que exige integridade e coerência com a alma. Ele não suporta ver contradição em você. Quando suas palavras e atitudes divergem, ele se segura nessa incoerência como muleta para justificar distanciamentos. Mas quando você alinha sua fala, seu silêncio, seu olhar e sua presença, algo nele se desorienta, pois acostumou-se a explorar as frestas que encontram descontinuidade. Jung nos ensina que a individuação exige que o ser interno se harmonize. Você, ao viver essa harmonia, invade o mundo externo. Quando você se entrega à coerência entre pensamento, sentimento e ação, você se torna reflexo de algo que ele desejou, mas nunca teve. Essa coerência reluz como um farol invisível. Ele tenta apontar suas imperfeições, mas percebe que já não há onde segurar. Ele confronta a sua própria dissonância interna, mas resistirá antes de admitir, porque admitir seria ferir sua autoimagem. Você se recusa a viver fragmentada. Você caminha com a alma à mostra, mesmo correndo riscos. E no campo relacional, isso causa fissuras profundas. Ele percebe que não pode mais manipular contradições para moldar você à expectativa dele. Você já não é uma argila maleável, mas uma escultura viva, e isso exige dele uma postura mais íntegra também. Dentro dele, algo oscila. Ele sente que não pode continuar a fingir que domina quando ele sabe, mesmo que dormindo, que está diante de uma mulher inteira. Talvez ele evite, se esconda atrás de distrações. Mas esse evitar é igualmente signo de atração. Quem foge na contradição, foge para voltar. Porque algo em seu campo apertou uma ferida que ele já julgou cicatrizada. E agora há desejo de restaurar aquilo que ele mesmo ignorou. A esta altura, 3 das 5 atitudes já reviraram seu mundo interno. A quarta mostra que o caminho para ele te procurar não é por coerção ou controle, mas por ressonância ética entre almas. E ainda resta a quinta, aquela que toca o núcleo, a convocação do chamado interior. Parte 5. Atitude que convoca o chamado da alma. Ele não suporta, ou melhor, não resiste, a uma mulher que vive com propósito. Quando seu olhar e seus gestos revelam que você não está ali por necessidade, mas por missão, por destino, algo no inconsciente dele vibra. Jung diria que você encarna seu arquétipo genuíno, e esse arquétipo quebra pactos menores. Ele não tolera que você viva uma vida pequena para agradar. Ele sente que você está convocada para algo maior, e isso o incomoda profundamente. Você começa a agir com intenção clara, alinhada com seu chamado interior. Cada ação sua é um sussurro da alma. Ele observa, e não sabe por quê, mas sente que está sendo chamado para algo além do ordinário que ele viveu até então. Essa convocação silenciosa o desestabiliza, porque muitos homens jamais foram convidados a algo tão profundo. Eles repelem o que não conhecem, até que reconhecem o que sempre buscaram. Quando você vive com propósito, você se torna um farol invisível. Ele resiste a esse farol, pois ilumina suas insuficiências. Mas dentro dele, algo acorda. Ele começa a escutar ecos internos que antes abafava.
Ele sente que há uma presença que o respeita, que se banca inteira, que não esmorece. E essa vibração ativa uma inquietude. Será possível viver de outro modo? Você não pediu licença. Você não implorou aprovação. Você apenas caminhou no rumo da sua alma. Isso mudou toda a coreografia relacional. Ele percebe que há um solo diferente sob seus pés. E agora ele compreende que para te encontrar é necessário se elevar, se expandir, sair de onde estava estagnado. Ele precisa te encontrar mais alta, mais inteira, mais vibrante. E é nesse encontro entre aquilo que você não suporta, aquilo que ele não suporta, e aquilo que o chama, sua missão interna, que nasce a ponte do reencontro. Ele não virá por necessidade, ele virá por reconhecimento. Mas para que isso aconteça, este é o portal que você está construindo com cada passo. Quando uma mulher se reconecta com sua alma, ela deixa de implorar por migalhas e começa a atrair presenças inteiras. Tudo muda. Sua ausência deixa de ser carência e se torna presença invisível. Sua dor deixa de ser drama e se transforma em poder alquímico. Sua firmeza, antes interpretada como frieza, agora ressoa como sabedoria. E é neste espaço de reconexão que ele sente o abalo. Não por aquilo que você fez, mas por quem você se tornou. Porque a mulher que se encontra, inevitavelmente, se torna inesquecível. Cada uma das 5 atitudes que ele não suporta são, na verdade, portais simbólicos que testam o grau de presença dele. Ao deixar de se moldar ao que o ego dele tolera, você convida a alma dele a emergir. É desconfortável, sim, é intenso, mas também é libertador para ambos. Porque, ao confrontá-lo com sua ausência, você o convida à presença. Ao expor sua vulnerabilidade, você o convoca à verdade. Ao impor limites, você o obriga a se posicionar. E ao viver seu propósito, você o obriga a escolher entre sobreviver ou despertar. Você não veio a esta vida para girar em torno de amores incompletos. Veio para ser um campo de cura viva, onde os encontros acontecem não por necessidade, mas por sincronicidade. Um relacionamento não é a junção de metades carentes, mas o entrelaçar de inteiros que se reconhecem. E o que parecia afastamento, na verdade, era preparação. Porque às vezes é preciso se perder de quem se ama, para se reencontrar com quem se é. E só assim o amor pode voltar, não como dependência, mas como liberdade com raiz. Então, se neste momento ele está distante, lembre-se, não é você quem foi rejeitada. É a sua luz que ele ainda não conseguiu sustentar. E talvez, só talvez, ele precise perder o acesso a você, para finalmente sentir o chamado de sua própria alma. Porque aquilo que o ego rejeita, a alma busca. E a mulher que atravessa sua própria sombra se torna o espelho onde o outro começa, finalmente, a se ver. Agora me diga, qual dessas atitudes você já encarnou sem perceber? E qual delas você teme viver plenamente? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o portal que outra mulher precisava para despertar. Se essa mensagem ressoou com a sua alma, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa lembrar da própria frequência. Porque este não é apenas um conteúdo, é um campo, e você acaba de atravessar um portal.